Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Evangélica FM. Estamos mais uma vez aqui nesta sexta-feira no programa Academia do Concurso para trazer conhecimento espiritual e material para você. Vamos trazer meditações bíblicas, vamos trazer hinos e também vamos trazer conhecimento sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Nós estamos neste assunto, vamos continuar avançando. O regimento interno é um ponto muito importante, vai cair no concurso que será em fevereiro. Se você não se inscreveu, aproveite, são os últimos dias já para se inscrever nesse concurso que vai até agora final de outubro, tá? Esse que vos fala o professor Elisomar Alves, aqui com o apoio junto comigo o nosso irmão Júnior Soares, diretor da rádio. Então, bom dia também, irmão Júnior, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma bênção estar aqui nesta manhã. E já entrando no assunto, daqui a pouco nós vamos estar trazendo um hino e uma meditação da palavra de Deus. Vamos só retomar então o que nós falamos na semana, no programa passado, que foi quarta-feira, tá? Nós falamos sobre as reuniões da mesa diretora, falamos sobre reuniões ordinárias, extraordinárias, falamos sobre e começamos um assunto, atribuições do presidente. Falamos sobre o trabalho principal do presidente e a divisão do trabalho dele, sessões da Assembleia Legislativa, falamos também, demos o que é a ordem do dia, falamos o que é a ordem do dia, falamos sobre o trabalho do presidente quanto às proposições, falamos também sobre as proposições que não serão admitidas, o recurso, quando uma proposição não foi admitida, para a quem recorrer. Falamos sobre o trabalho do presidente quanto às comissões, né? As comissões, e você sabe que a Assembleia Legislativa ela trabalha através das comissões permanentes e temporárias. Falamos do trabalho dele quanto às reuniões da mesa diretora, que ele que convoca e preside, ele que toma parte nas discussões e deliberações, com o direito de votar, desempatar e assinar os respectivos atos. O presidente também, nas reuniões da mesa, ele distribui aos seus membros matéria que dependa de parecer, fixando-lhes o respectivo prazo, ou seja, algumas matérias que vêm para ele pode distribuir para os demais membros da mesa diretora, que são o primeiro e segundo vice, e o primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, são os componentes da mesa diretora. E ele também é órgão das decisões cuja execução não for atribuída a nenhum dos outros membros. Ele que é a pessoa direcionada a decidir. Quando não for atribuída aos outros membros, então automaticamente é o presidente, tá? E vamos continuar então hoje o assunto novo hoje, quanto às publicações, o trabalho do presidente da Assembleia Legislativa quanto às publicações. Diz assim, e outra coisa, esse resumo que eu fiz é da aula anterior, está no meu Face, Elisomar Alves, tá? E também está no Face da rádio, Rádio Evangélica FM AP, Rádio Evangélica FM AP, tá? Então você pode entrar aí, se você quiser, você pode mandar um alô também para nós através do telefone, tá? O telefone 991786210, 991786210. Você pode mandar um alô, dizer que está atento e também pedir um hino, ou pode também entrar em contato conosco através do telefone 991310532, 991310532, tá bom? É da Rádio Evangélica
FM 91310532. Então, pessoal, vamos continuar então o assunto. Quanto às publicações, não permitir a publicação de pronunciamento ou expressões atentatórias ao decoro parlamentar. Então, algo que um pronunciamento de um deputado, né, que vai contra o decoro parlamentar, são expressões atentatórias, é o que consta aqui no regimento interno. Expressões atentatórias ao decoro parlamentar não podem ser permitidas. Ele não tem que permitir isso, ele tem que colocar ordem na casa, né? Ele também ordena a publicação das matérias que devam ser divulgadas. Então, ele deve ordenar as matérias que devem ser divulgadas e cortar aquelas que não podem ser divulgadas por atentar, né, contra o decoro parlamentar mesmo, né, a ordem na casa. É uma casa de muito respeito. É importante o trabalho que ali é feito dia após dia, né? Ele também compete também ao presidente da Assembleia Legislativa. Vamos lá. Substituir o governador do estado. Sim, o presidente da Assembleia Legislativa do estado está na linha sucessória para o governo do estado. Quando não tiver o governador, não tiver o vice-governador, né? Se estiverem viajando, o outro pode estar doente, alguma coisa assim, não pode estar trabalhando, assume o presidente da Assembleia Legislativa, que é o representante do povo, tá? A nível federal, também nós vemos que está na linha sucessória o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Inclusive, Davi Alcolumbre esteve assumido como presidente durante poucos dias agora, essa semana, porque os anteriores, ou seja, os demais sucessores na linha sucessória, não puderam assumir, estavam viajando, estavam com outras missões. Bolsonaro estava para o Japão, o vice estava com outras ocupações, e assim chegou. O presidente da Câmara de Deputados também estava viajando, e chegou então ao presidente do Senado Federal, tá? Só para você comparar, então, a nível de estado também tem essa linha de sucessão, e o presidente da Assembleia Legislativa está nessa linha sucessória, tá? Então, ele substitui o governador do estado. Ele pode convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa, ele tem esse poder de convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa. Ele dá posse aos deputados, ele tem o poder de dar posse aos deputados. Ele preside as reuniões dos líderes. Que líderes são esses? São líderes dos partidos ou blocos parlamentares. Então, depois que os deputados tomam posse, são 24 deputados, aí os partidos se unem, os iguais se unem, os partidos se unem. Alguns partidos só têm uma representação, às vezes duas, então eles podem se unir também, aí vamos chamar de blocos parlamentares. 1, 2, 3, 4 partidos se unem e formam aquele bloco, para que eles tenham mais força, né, de votação, e posso até dizer força de barganha, né, lá dentro da Assembleia Legislativa. E aí, quando o partido é grande, já tem muitos representantes, às vezes ele não se dá o trabalho de se unir aos outros. Então, líderes dos partidos ou blocos parlamentares, que são vários partidos, então, unidos para fazer frente aos seus trabalhos dentro da Assembleia Legislativa. Quem é que preside a reunião desse pessoal? É o presidente da Assembleia, tá? Outro, assinar correspondência destinada à Presidência da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, tribunais federais e estaduais. Então, é o presidente que assina. É só você imaginar quem vai assinar uma correspondência ao presidente da República, o presidente da Assembleia. Ao Senado, presidente da Assembleia. Câmara dos Deputados, também ele. Tribunais federais, os tribunais estaduais, ou seja, ao poder judiciário, né? Aos ministros do estado, aos demais governadores, aos governadores em geral, né?
e as próprias Assembleias Legislativas, ou seja, aos poderes executivo, legislativo e judiciário, os principais cargos no primeiro escalão, ele que assina. A outra prerrogativa do presidente é fazer e reiterar os pedidos de informações dirigidos ao governador do estado. Então, há um pedido de informação ao governador do estado, ele não responde, então ele faz reiterar aquele pedido de informação. Outro trabalho do presidente da Assembleia é dirigir a segurança da Assembleia. Ele que vai dar as ordens, né? Ele é o chefe geral da segurança do Poder Legislativo. Aqui fala da Assembleia Legislativa, ele que dirige a segurança. Ele também zela pelo prestígio e decoro da Assembleia Legislativa, bem como pela liberdade e dignidade de seus membros, assegurando a estes o respeito devido, quase não saía, né? Assegurando a estes o respeito devido às suas imunidades e demais prerrogativas. Então, é ele que tem que zelar por esses direitos. Quando um deputado vê que o seu direito está ameaçado ou mesmo já foi desrespeitado, ele pede ao presidente que tome as providências. E o presidente deverá tomar as providências cabíveis no regimento interno e legalmente na nossa legislação brasileira, tá? Então, só repetindo, ele zela pelo prestígio, pelo decoro da Assembleia Legislativa, pela liberdade e dignidade de seus membros, né? Os deputados são pessoas consideradas, né, de alto valor pelo trabalho que nós colocamos na mão dele. Infelizmente, nem todos respeitam, o povo vota para eles, mas na prática a maioria deles acaba prestando conta para aqueles que patrocinaram as eleições. Muitas vezes são grupos de empresários, de grandes empresários, até multinacionais. E, infelizmente, muitas vezes até o crime organizado tem patrocinado candidaturas, e o povo, como vende o voto, aquele deputado eleito, ele vai lembrar de quem? De quem deu dinheiro para ele comprar o voto. E o povo vai continuar na mesma, como sempre foi, né? Então, infelizmente, é assim que funciona. Mas, detalhes políticos à parte, o meu interesse aqui é passar a informação do concurso para você. E no concurso, você tem que lembrar que eles são pessoas que têm alta dignidade, né? Liberdade e dignidade nos seus trabalhos. E deve ser assegurado o respeito devido a essas imunidades. Eles têm imunidade parlamentar e todas as prerrogativas de um deputado estadual. Quem deve zelar por isso é o presidente da Assembleia Legislativa. Também o presidente, ele nomeia, ele promove, ele comissiona, ele exonera, ele demite, ele pode licenciar, ele põe em disponibilidade e aposenta o pessoal da Assembleia Legislativa, assim como concede vantagem nos termos da lei. Isso aqui, como eu disse, que o trabalho da mesa diretora, ele é tanto administrativo quanto legislativo. Então, quando o presidente está coordenando a Assembleia Ordinária, a reunião ordinária, ele está fazendo um trabalho legislativo. Quando ele está recebendo recursos contra proposições, contra negativas proposições, etc., está fazendo um trabalho legislativo. Mas tem momentos que ele está fazendo o trabalho administrativo. Quando ele está nomeando, promovendo, ele comissionando servidores, exonerando, demitindo, licenciando, pondo em disponibilidade, aposentando o pessoal da Assembleia, assim como concedendo vantagens nos termos da lei. Então, isso são também prerrogativas do presidente. Ele que assina no final, né? Qualquer promoção, qualquer nomeação, ele autoriza a despesa. Nenhuma despesa é feita sem a rubrica, sem a assinatura do presidente da Assembleia. Ele também autoriza a abertura de licitações, todas as licitações, contratação de serviços, compra de produtos. O presidente autoriza as licitações, assina contratos, qualquer contrato do poder legislativo com outro poder, mesmo com um particular, ele assina. Ele propõe ação de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual, municipal. Se a Assembleia Legislativa ela percebe que uma lei ela é inconstitucional, mesmo que seja estadual, mesmo que seja municipal ou federal, e vão então propor uma ação de inconstitucionalidade, tá? O presidente ele é legitimado para isso,
para propor essa ação de constitucionalidade, tá? Ele também pode adotar providência no sentido de cumprir decisão judicial em mandato de junção ou ação de constitucionalidade. Então, alguém entra com uma ação de constitucionalidade, uma lei estadual. Alguém entra com mandado de injunção. Mandado de injunção é quando um direito está sendo tolhido pela falta de trabalho legislativo, ou seja, o Poder Legislativo devia ter feito uma lei e não fez, então alguém entra com mandado de injunção pelo fato de seu direito estar sendo tolhido pela inércia do Poder Legislativo. Aí então vem a decisão do Poder Judiciário, e quem é que vai ter que dar cumprimento? É o presidente da Assembleia Legislativa. Ele vai adotar providências no sentido de cumprir decisão judicial em mandato de junção ou ação de inconstitucionalidade grave, essa que pode cair. Então, ele também pode solicitar os créditos necessários ao funcionamento da Assembleia Legislativa e dos seus serviços. Ele pode solicitar, só ele pode solicitar, né, os créditos necessários ao funcionamento da Assembleia Legislativa e do seu serviço. Ele percebe que está precisando então de mais crédito, ele que solicita, tá? Para que não haja descontinuidade do trabalho, que não pode parar, né? Ele também tem poder de delegar poderes aos titulares dos órgãos de direção e assessoramento superior para a prática de atos administrativos, excetuadas competências específicas no inciso 9, ok? Então, ele pode delegar, pessoal, ele pode delegar aos titulares dos órgãos de direção e assessoramento, então, um órgão abaixo dele, né, mas que seja direção e assessoramento superior, ele pode delegar os poderes para que esses órgãos, então, possam cumprir aquela missão que é dada ao presidente. Então, ele tem o poder de delegar, tá? Ele tem o poder de delegar, com exceção do que consta no inciso 9. O que consta no inciso 9? É a questão do trabalho de nomear, promover, comissionar, exonerar, demitir, licenciar, por indisponibilidade, aposentar o pessoal da Assembleia Legislativa, assim como conceder desvantagem nos termos da lei. Aí é um trabalho específico do presidente, é uma competência privativa, tá? Do presidente, tá? Só ele pode então fazer, só ele pode ter esse trabalho. Mas ele pode delegar poderes aos titulares dos órgãos de direção e assessoramento superior para a prática de atos administrativos, excetuado de competências específicas. Então, tem muitos trabalhos administrativos que não precisa o presidente mesmo estar lá gastando o tempo dele para fazer aquilo, né? Porque o trabalho principal do Poder Legislativo não são os trabalhos administrativos. Qual é o trabalho principal? A competência principal do Poder Legislativo é legislar. É estar legislando, é fazer leis, é extinguir as leis, é revogar, é alterar. Esse é o trabalho, é discutir os assuntos com a sociedade, os temas com a sociedade, para que possa criar leis que venham suprir os anseios sociais. Não é ele ficar lá fazendo os trabalhos administrativos, ele então tem o poder de delegar os atos administrativos. Veja que é administrativo. Se fosse numa prova, a questão trocaria essa palavra administrativo contra legislativo. E muita gente, os que não ouviram minha aula, iam colocar como se estivesse correta, que ele pode delegar os trabalhos legislativos. Não, ele pode delegar trabalhos administrativos, com exceção desse inciso 9, que são os principais aqui, que é nomear. Só ele pode nomear, só o presidente, né? O servidor que passa no concurso, você que vai passar no concurso, vai ficar na frente do presidente da Assembleia, ele vai assinar aquele documento de nomeação. Também depois vai ser assinado o termo de posse, quando você finalmente vai estar na frente dele para tomar posse. Em nome de Jesus, faça a sua parte e estude mesmo, tá bom? Porque se você não estudar na hora, não vai ter como Deus fazer nada, né? Porque a Bíblia diz que ele fará lembrar. Eu estou fazendo apenas uma analogia aqui, né? A Bíblia diz que ele fará lembrar, mas é para defender o nome dele, o Evangelho. Mas Deus pode fazer você lembrar de outras coisas também, inclusive do que você estudou. Mas se você não estudou, não vai ter nada na sua mente para fazer lembrar, tá? Então estude, bote quente, se esforce e você vai passar nesse concurso, em nome de Jesus, tá bom? Vamos já continuar daqui a pouquinho, mas vamos já ouvir o primeiro hino
Nesta manhã, depois entraremos com uma meditação bíblica. Eu vou falar daqui a pouco sobre os órgãos da Assembleia Legislativa, um assunto top aqui para você. Fique aí atento. Peço uma coisa para você: compartilhe, tá bom? Compartilhe o máximo de pessoas possíveis, tá? Faça então esse conhecimento chegar para outras pessoas que precisam, tá? Precisam ter esse conhecimento e também precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ouvir um hino para a nossa meditação. Então, tome uma água agora, medite na letra desse hino e já voltaremos com o nosso programa que está trazendo um assunto especial nessa manhã do regimento interno. Mas vamos ouvir então o hino da irmã Midian, cantora Midian, Não Pare, tá bom? Você está ouvindo o programa Academia do Concurso, com o professor Elisomar Alves. É isso aí, minha gente, povo que está ouvindo o programa Academia do Concurso. Você ouviu aí esse hino maravilhoso que traz uma mensagem especial, né? Quem mandou, você não tem que largar a rede. Pegue de novo e vá e lance mais uma vez. Que na primeira vez que você lançou, você estava só com as suas forças e você não conseguiu. Mas agora, quando você for lançar de novo, Deus vai estar com você. Assim como os discípulos pescaram a noite inteira e nada pegaram, porque eles estavam confiando apenas na força deles, no conhecimento deles. Mas quando foi cedinho, pela manhã, Jesus ele olha para eles cansados, e diz: vão, lance mais uma vez para o outro lado. Para aquele lado dali, vão lá. E eles foram pela palavra de Jesus, como disse Pedro: pela tua palavra lançaremos a rede. E a rede se encheu de peixe. Assim será você. Lance mais uma vez, então. Lance-se mais uma vez numa empreitada para a sua vida, e Deus vai te abençoar. Vá na direção de Deus. Amém? Hoje é o nosso 9º programa, então, quando é dia 25 de outubro de 2019, nosso 9º programa, e a nossa meditação agora, nossa meditação bíblica, tá? Nossa meditação bíblica em Neemias capítulo 9. Já estamos quase terminando o livro de Neemias, e eu convido você a não só participar das nossas meditações, mas ler também o livro de Neemias. Capítulo 9, versículo 20 e 21 diz assim: Eles concedeste o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhes destes na sua sede. Desse modo, os sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Neemias 9, 20 e 21. Nossa meditação: aprendemos que devemos lembrar das bênçãos de Deus sobre nós, dos seus livramentos, da sua ajuda, e que devemos ter como memorial diante de cada um de nós o agir de Deus em nosso favor, para não nos esquecermos do seu poder, para você não se esquecer do poder dele e nem se desviar da sua presença. Aprenda que o jejum e a humilhação são caminhos para o perdão e a santificação. O jejum e a humilhação são caminhos para o perdão e a santificação. Foi um trabalho básico de Neemias, jejum e humilhação perante Deus, para ser santificado, tá? Então, lembre-se sempre das maravilhas que Deus fez. Quando você estiver triste, angustiado, achar que nada está dando certo, quer estar ao pau da barraca, você diz que Deus não está com você, pare um pouco e pense: às vezes que Deus te abençoou, às vezes que você se sentiu abençoado, às vezes que a doença estava na sua casa, mas foi embora depois da oração, às vezes que um problema sério estava acontecendo ou ia acontecer e Deus te livrou, uma situação de briga, quem sabe, ou algo até de quase morte, e Deus te livrou, uma situação financeira desesperadora, você foi abençoado. E agora você está passando por uma situação difícil e começa a jogar
a murmurar de Deus. Você está esquecendo do referencial. Nós devemos ter um referencial, algo que você possa olhar e lembrar: peraí, eu posso estar passando por uma situação difícil agora, mas um dia Deus já me abençoou, um dia Deus já curou, um dia Deus já me livrou. E se Ele fez isso comigo, assim, Ele vai fazer de novo. Se Ele me livrou daquela vez, Ele vai me livrar de novo. Faça como Davi. Davi, quando se colocou para lutar contra Golias, ele testemunhou de bênçãos passadas. Quando ele matou o leão, quando ele matou o urso, ele falou: assim também Deus me dará vitória contra esse gigante chamado Golias. Amém? Então essa foi a nossa meditação de hoje, tá? Capítulo 9 do livro de Neemias. Academia do Concurso. Muito bem, vamos continuar então. Órgãos da Assembleia Legislativa é a continuação do nosso tema. Órgãos da Assembleia Legislativa, nós estávamos falando então, o último ponto é que o presidente da Assembleia ele pode delegar poderes aos titulares dos órgãos de direção e assessoramento superior para a prática de atos administrativos. Tem exceção? Sim, exceção as especificadas no inciso 9. Por exemplo, nomear, promover, comissionar, exonerar, demitir, licenciar servidores é um trabalho apenas do presidente e não pode delegar para ninguém. Quais são os órgãos da Assembleia Legislativa? Quando se fala de órgão, são os setores principais, a divisão principal da Assembleia Legislativa. Então, órgãos da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Primeiro, plenário. O plenário está no artigo 12, tá? Você que está me acompanhando aí com seu regimento interno, artigo 12. E quem quiser adquirir o regimento interno, nós temos, podemos passar depois para você, por um preço bem acessível. Você pode entrar em contato com o nosso celular e seremos passando para você o regimento interno compilado, tudo bonito, tudo bacana, inclusive em PDF, para você ouvir também, colocar no programa de audição e poder ouvir o regimento interno quando você estiver dirigindo, quando você estiver no ônibus, você vai poder colocar e ouvir o regimento interno, tá bom? Primeiro, órgão plenário. Segundo, mesa diretora. Terceiro, comissão de representação. Quarto, as comissões. Quinto, frente parlamentar, tá? Então, o plenário está no artigo 12, a mesa diretora está no artigo 13 até o 25, a comissão de representação está no artigo 26 a 28, as comissões estão no artigo 29 e 71, frente parlamentar, artigo 71A e a 71F. Então, são 5 os órgãos da Assembleia Legislativa, tá? E vamos, então, estar comentando sobre esses órgãos. O presidente, ele poderá oferecer qualquer proposição e votar nos casos de escrutínio secreto ou de votação nominal. Cabe a ele, então, desempatar nos casos de votação simbólica ou nominal. Quando houver votação simbólica ou nominal, é o presidente que vai desempatar, tá bom? Ele pode oferecer qualquer proposição. E, inclusive, ele vota nos casos de escrutínio secreto. Quando for votação secreta, escrutínio secreto significa votação secreta, tá? Ele também desempata. Também no caso de votação nominal, ele desempata. E no caso de votação simbólica ou nominal. Para tomar parte em qualquer discussão, o presidente deixará a presidência e não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir, ok? Obrigado, irmão Júnior. Chegou aqui o cafezinho costumeiro, café com leite muito bom aqui do nosso programa Academia do Concurso, servido pelo nosso amigo irmão Júnior. Você também tem o seu cafezinho na casa, pode brindar comigo. Você que está assistindo agora, muitos concurseiros gostam de um café no lado, Muitos estudam com uma garrafa de café no lado, para não dar sono. Eu tomo café por costume, porque o café, se eu tiver com sono, não vai tirar meu sono. Que vai tirar é uma atividade mesmo, tem que estar fazendo alguma atividade. Mas a dica que eu dou, se você tiver com sono, tome realmente um café, ajuda. O café, ele é energético, não faz o mesmo efeito para todos. Tem gente que se tomar café não consegue dormir mais nada. Tem gente que toma café, vai dormir e dorme normalmente. Não vai de cada um.
Então, se o café faz esse efeito para você, de você ficar bem ligado assim, é bom. Então, se não, fique em pé de vez em quando, estude com a apostila na mão, ande pela sua casa, mas não vá se deixar vencer pelo sono, pela preguiça. Não se deixe vencer. Salomão já disse, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Salomão diz também que o preguiçoso, ele olha o trabalho e diz assim, é como se fosse um leão que estivesse lá fora. Não, tem um leão lá fora, eu não vou sair, eu não vou fazer nada. Assim é o preguiçoso. A Bíblia diz também que o preguiçoso deseja, mas nada tem, porque a preguiça impede ele de conseguir as coisas. Então, não se deixe vencer. Um dos maiores inimigos do homem é a própria preguiça, ou seja, ele mesmo está dentro de você. O maior inimigo da sua vitória está dentro de você mesmo, porque muitas pessoas em situações difíceis conseguiram passar em concurso e outras pessoas com todo o tempo do mundo, todas as possibilidades, não passaram. Por quê? Porque ficaram na preguiça de outras coisas e não estudaram, não focaram. Continuando então, aqui. Então, para tomar parte em qualquer discussão, o presidente deixará a presidência, e não reassumirá. Então, na hora que ele for entrar em discussão, ele sai da presidência, deixa o outro no lugar dele. Aquela cadeira não pode ficar vazia. Ele sai e entra o vice-presidente. Se não tiver o primeiro vice, o segundo vice. E assim tem aquela linha sucessória para sentar ali naquela cadeira, dentro da Assembleia Legislativa. Então, assim, ele vai tomar o microfone lá e vai falar. Então, o outro já fica na mesa, porque alguém tem que estar dirigindo a sessão, tá? Então, para tomar parte de qualquer discussão, o presidente deixará a presidência. A presidência aqui é a presidência do momento, da reunião. Não reassumirá enquanto se debater a matéria que se propôs a discutir. Então, o presidente poderá em qualquer momento fazer ao plenário comunicação de interesse público também. Eu vou falar melhor sobre esse tema aqui, os órgãos da Assembleia Legislativa. Eu já falei sobre o plenário. Aqui o plenário, ele é o órgão máximo de decisão. Falei sobre a mesa diretora, já falei, tá? Mesa diretora, a composição dela, os atributos. Comissão de representação, é uma comissão que funciona no período das férias parlamentares, ou seja, do recesso parlamentar. Essa comissão de representação, o presidente pode tomar parte, nas outras ele não pode, nenhuma comissão. E temos as comissões que ainda vamos falar especificamente, é um assunto muito bom, um assunto longo, um assunto que cai. E vamos falar também sobre a frente parlamentar. O que é a frente parlamentar? Tá? Foi um assunto que foi incluído posteriormente no regimento interno. Mas não vamos. O próximo assunto nosso vai ser dentro vou falar um pouco da comissão de representação rapidamente e entrar nas comissões, tá? Será um próximo assunto específico nosso, tá? Por quê? Porque agora eu vou estar passando questões, entendeu? Questões aqui para você e também nós vamos estar comentando. Então, nas questões, você tem a oportunidade de rever alguns assuntos anteriores e também pegar assuntos que você ainda não viu. Então, eu vou trabalhar com você através de questões a partir de agora neste programa. Então, são 9h04, tá? Na cidade de Santana, estado do Amapá, tá? E vamos lá, continuar. No programa anterior eu trouxe uma questão que eu vou retomar aqui, só para relembrar. Uma questão que é da FGV, fala assim: o presidente, deixa eu pegar aqui essa questão. O presidente da Assembleia Legislativa é o seu representante, tá? É o seu representante. O presidente da Assembleia Legislativa é o seu representante quando ela se pronuncia coletivamente e é o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem nos termos do regimento interno. Continuando aqui então, bem aqui, com relação às atribuições do presidente, segundo o regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, aqui na verdade é do Amapá, porque eu já adaptei aqui, já atualizei.
do Amapá. Analise as afirmativas a seguir, tá? Quais são as afirmativas? Primeiro, quanto às sessões. Quanto às sessões, presidir as sessões, abrir, suspender, levantar e encerrá-las. Isso é um trabalho do presidente da Assembleia? Sim. Ele então preside, abre, suspende, levanta e encerra. Outra assertiva, são apenas 3. Quanto às comissões, ele pode declarar a perda de lugar de membros das comissões por motivo de falta, convocar reunião extraordinária ou conjunta de comissões para apreciar proposições em regime de urgência, sim. Presidir as reuniões dos presidentes das comissões, certo? Cada uma dessas é um trabalho do presidente. Vou repetir aqui, 2. Quanto às comissões, o presidente declara a perda de lugar de membro das comissões por motivo de falta, sim. Ele pode convocar reunião extraordinária ou conjunta de comissões para apreciar proposições em regime de urgência, sim. Ele pode presidir as reuniões dos presidentes das comissões, sim. Ele preside a reunião do presidente da comissão, reunião dos presidentes dos partidos ou bloco parlamentar, como eu já falei. E terceiro item, quanto a reuniões da mesa, ele pode convocar o presidente e presidi-las, sim. Ele convoca, ele preside. Tomar parte nas discussões e deliberações, sim. Com direito de votar, desempatar e assinar os respectivos atos, sim. Ele vota, ele pode desempatar, inclusive. Então, todas as 3 assertivas estão corretas. A resposta estaria na letra E, se todas as assertivas estiverem corretas. Você que tirou o print, então você já sabe aí, tá bom? Vamos então agora passar para algumas questões para nós discutirmos aqui. Primeira questão aqui, bem pequena, FCC, bem atual, 2018. Tem gente que só quer saber de questão de agora, 2018. Gente, uma questão de 2012, 2013, 2014, ou mesmo que seja mais antiga, o importante é se a lei a que ela se refere, o assunto, não mudou. Porque se não mudou, aquela questão é tão atual quanto qualquer outra. Não é porque ela foi feita só em 2012 que ela não serve. Se ela está atual, se a lei não mudou, porque a questão fala da lei. Se a lei não mudou, entendeu? Ela pode cair de novo. Ela tem até uma chance de cair, tá? Então, aqui a questão 3 diz assim: 4. Eita, começou na questão 3 já aqui. É isso, vamos seguir o que está aqui. Então, 3. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia Legislativa, tá? Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia Legislativa. É correto afirmar que, eu já falei sobre proposição, tá? Proposição e projeto de lei são espécies do gênero indicação, tá? Aí diz assim: proposição, indicação é a proposição por meio da qual a Assembleia Legislativa se manifesta para hipotecar apoio ou solicitar ou solidariedade para protestar sobre determinado evento, tá bom? Outro, projeto de resolução é a proposição que delega a competência de um poder para outro. Moção é a proposição por meio da qual a Assembleia Legislativa sugere a outro poder a execução de medidas que não se incluam na competência legislativa. Os projetos de decreto legislativo são destinados a regular matérias de competência exclusiva do poder legislativo, tá? Então essa aqui é uma das questões que vamos estar discutindo hoje, tá bom? Vamos analisar uma por uma, tá bom? Uma por uma, mas antes então de nós respondermos essa questão, eu vou explicar para você o que é proposição, porque está falando aí de proposição, né? Eu vou retomar aqui o tema proposição, então, porque eu disse que eu ia trabalhar o assunto
com vocês através das questões. Então, olha só, o que é a proposição? A proposição é qualquer proposta que possa vir a ser decidida pela Assembleia Legislativa, pelo plenário, tá? Ou pelas comissões. Então, se tem que passar por uma decisão, é uma proposição. Por exemplo, PEC, Proposta de Emenda Constitucional, proposição. PLC, Projeto de Lei Complementar, proposição. Projeto de Lei Ordinária, proposição, tá? Projeto de Decreto Legislativo, também. Você sabe que toda lei, antes de ser lei, ela foi um projeto. Antes de ser lei, ela foi um projeto, tá bom? Uma resolução, antes de ser resolução, ela foi o quê? Um projeto de resolução. Moções, não é remoções, não, é moções. Tá? Moções, inclusive, pode ser moções de apoio, tá? Ou pode ser moções de não aceitação de uma certa situação. Requerimento é uma proposição. Um simples requerimento de um deputado que ele faz para a Assembleia Legislativa, né? Para o plenário, muitas vezes, para o presidente, é também uma proposição. Substitutivos, emendas e subemendas, projeto de iniciativa popular, as indicações que eles fazem, requerimento de informação, tudo isso vai passar por uma aprovação do plenário e são proposições, tá bom? Então as proposições devem ser redigidas em termos claros e sintéticos. Toda proposição o deputado tem que primar pela clareza e um texto sintético também, tá bom? Agora vamos lá para cada uma das questões. A letra A aqui, ele fala que proposição e projeto de lei são espécies do gênero indicação. Olha, gente, lembre da palavra proposição. Proposição, ela tem várias espécies, tá? Então, aqui diz proposição e projeto de lei são espécies do gênero. Claro que não, tá ao contrário aqui. Gênero e indicação. O gênero é proposição, indicação é espécie. Indicação é um tipo de proposição, ou seja, uma espécie de proposição. Projeto de lei também é um tipo de proposição. Olha só a enrolada que dá na sua mente. Tá, vamos lá agora para a outra, a letra B, tá? A letra B, indicação. Ele fala aqui na questão que indicação é a proposição por meio da qual a Assembleia Legislativa se manifesta para hipotecar apoio, solidariedade ou para protestar sobre determinado evento, tá bom? Com certeza não é isso, tá? Pois indicação é a proposição por meio da qual o parlamentar sugere, através de anteprojeto de lei, aos poderes executivo e judiciário do Estado, Tribunal de Contas e Ministério Público a remessa de projeto de lei que não caibam na iniciativa constitucional da Assembleia Legislativa. É tipo assim, tem um projeto de lei que algum deputado está querendo trabalhar com ele, né? Só que o Poder Legislativo ele não é competente para ter iniciativa, ele não pode mandar aquele projeto de lei. Quem pode mandar é um dos poderes, menos o Legislativo. Então, eles mandam uma indicação, uma comunicação para aquele poder apresentar o projeto, entendeu? Ou mandam até um modelo do projeto para que eles aproveitem, então, e eles mesmos possam remeter. Olha só, bem interessante, né? Então, essa assertiva está errada, porque ela traz o significado de moção, tá? E não indicação. O que é moção? Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da Assembleia Legislativa sobre determinado assunto, que vai ser aplaudindo, hipotecando solidariedade, apoio, apelando, ou até protestando uma atitude de um político aí, né, contra a Assembleia ou contra um dos deputados, repudiando uma atitude. Isso aí é uma moção. Nós ouvimos muito isso na mídia social, né? Moção da Assembleia Legislativa, moção de apoio, moção de repúdio e assim vai. Lembre dessa palavra aí. Outra coisa aqui, a letra C diz assim: projeto de resolução é a proposição que delega a competência de um poder para outro. Projeto de resolução? Projeto de resolução nunca vai delegar poder para outro, nunca, entendeu? Resolução é algo interno de um poder, é algo que vai valer para aquele poder, tá? É errada, pois o projeto de resolução
destinam-se a regular matérias de caráter político, tá? Processual ou administrativo, sobre que deva a Assembleia Legislativa pronunciar-se em casos concretos. Então, é algo específico de cada poder, no caso aqui do Poder Legislativo, quando ele tem que se manifestar sobre matéria de caráter político, processual ou mesmo administrativo. A exemplo do nosso regimento interno que estamos estudando, que é uma resolução que traz temas políticos, traz temas processuais, inclusive, e traz com tema processual, quando eles vão julgar o governador, a Assembleia vai se transformar num tribunal. É como um processo de impeachment, né? Ou mesmo traz matérias administrativas, como o regimento interno, ele traz matérias administrativas também, tá? Então, a assertiva, ela traz tema de delegação. Então, em lugar da palavra resolução, deveria estar delegação, que é a proposição que delega a competência de poder para outro. Isso é delegação, olha, o nome já diz, delegação. Uma proposta que vai delegar poder para outro, tá bom? Tudo isso está então na Constituição Federal, está no artigo 119. Se você quiser saber mais sobre delegação, note aí, artigo 108 da Constituição do Estado do Amapá e artigo 119, inciso 24, também da Constituição do Estado do Amapá, tá bom? A letra D, mais um comentário aqui, a letra D fala assim: moção, bora ver se você já aprendeu sobre moção. Moção é a proposição por meio da qual a Assembleia Legislativa sugere a outro poder a execução de medidas que não se incluem na competência do Legislativo. Mais uma vez está errado aqui, porque moção, eu já disse que moção é a proposição que é sugerida para a manifestação da Assembleia Legislativa, para dar apoio, para protestar, para repudiar, tá bom? Então aqui está errado. Já disse o que significa, o que é moção, tá? Então, aqui na verdade, na assertiva, ela trouxe o que acabamos de falar, que ela, olha só, sugere outro poder de execução de medidas que não se inclui na competência do Legislativo. Então, não é a moção aí. A assertiva, ela traz, na verdade, um conceito de indicação, quando já citamos, né? Ele vai indicar uma situação que a Assembleia Legislativa não pode fazer, mas está precisando, é necessário. O responsável tem que agir. Aí eles fazem um documento chamado indicação, é aprovado e manda para aquele poder, tá? Por fim, a letra E diz assim: os projetos de decreto legislativo são destinados a regular matéria de competência exclusiva do poder legislativo. Olha só, projeto de decreto legislativo. Projetos de decreto legislativo são destinados a regular matéria de competência exclusiva do poder legislativo. Olha, se todas estão erradas, só pode ser essa certa, né? Então, essa é correta mesmo, tá? Porque está no artigo 131. Diz assim: a Assembleia Legislativa exerce a sua função legislativa por via de projeto de lei e decreto legislativo ou resolução, e também além de proposta de emenda à Constituição. Aí o parágrafo 2º diz assim: os projetos de decreto legislativo são destinados a regular matéria de competência exclusiva do Legislativo. Então, decreto legislativo é de competência do Poder Legislativo, decreto legislativo, e regula matéria de competência exclusiva também do Poder Legislativo. Tá, pessoal? Então, essa aí foi uma questão aí bem boa, muitos assuntos em uma só questão. Tudo dentro desse tema agora de proposição, que é um tema que pode cair no concurso, tá? Vamos então para mais uma questão aqui, e depois dessa questão nós vamos ouvir um hino aqui de Gabriel Guedes, Vitorioso És. Mais uma questão quarta, ou segunda de hoje, né? Porque nós começamos numa outra aula anterior comentando questões. Então diz assim, nessa quarta eu vou colocar aqui para você tirar um print, tá? Ok? Diz assim: a estrutura organizacional da ALAP está estabelecida num seu regimento interno. Nesses termos, é órgão da ALAP, tá? Fala que a estrutura organizacional da ALAP, da Assembleia Legislativa, está estabelecida em seu regimento interno. Verdade.
Nesses termos, é órgão da LAP. Já falei para vocês que são órgãos da LAP. Vamos retomar aqui que são os órgãos da LAP. Falei para vocês aqui bem no início, tá? Quais são os órgãos da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Por exemplo, o plenário. O plenário é um órgão da LAP. É o órgão principal da Assembleia Legislativa, né? E nós temos também como órgão da LAP, nós temos, por exemplo, a comissão, nós temos os blocos parlamentares. Vamos comentar aqui um por um, tá? Diz assim, comentário da questão 4. Os órgãos da LAP são o plenário, artigo 12. O plenário é o órgão supremo de deliberação da Assembleia Legislativa. Compõe-se de deputados eleitos e investidos na forma da lei. Mesa diretora, está no artigo 13. A mesa diretora compõe-se do presidente e vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, tá bom? Temos também a comissão de representação, que é um órgão da LAP. E aqui é a comissão de representação. Ela é composta por 5 membros efetivos, 2 suplentes, tá? E funcionará durante o recesso parlamentar. Pode vir uma questão perguntando qual é a composição. A composição da comissão da representação, você lembra da quantidade de membros da mesa diretora, são 7. A comissão de representação também são 7, mas são 5 efetivos e 2 são suplentes. Ela funciona durante o recesso parlamentar. Nós temos também as comissões, tá? As comissões estão no artigo 29, elas são as permanentes e as temporárias. Isso vai ficar para uma aula posterior, comentário. Mas as permanentes, elas são de caráter técnico legislativo, especializado e integrante da estrutura institucional da Assembleia Legislativa. São copartícipe e agente do processo legiferante, ou seja, do processo de formação de lei. Então, as comissões permanentes, como o próprio nome já diz, elas já estão na estrutura. Elas já existem na estrutura. Você vai ver no regimento, elas estão aí. Você vai no artigo 29 e diante, você vai ver, estão lá, relacionadas. Já as temporárias são criadas conforme a necessidade. Então, está apenas o conceito delas. As comissões temporárias são criadas ao sabor da maré, né? Então, o que são temporárias? São as criadas para apreciar determinado assunto, que vão se extinguir ao término da legislatura, ou mesmo antes dela, quando for alcançado o fim que se destinam àquela comissão, tá? A frente parlamentar. Frente parlamentar está no artigo 71A. É a associação suprapartidária, ou seja, uma associação acima dos partidos, né? Uma união de partidos composta por 5 membros do Poder Legislativo Estadual. No mínimo tem que ter 5. Não pode ter 2, 3, 4, é 5, tá? Para poder ser chamada frente parlamentar. Qual o destino, qual o objetivo dela? Destinada a promover o aprimoramento da legislação sobre determinado setor da sociedade. Então, a frente parlamentar tem para nós tem um sentido de aprimoramento, tá? Quando você ouvir falar em frente parlamentar, é o aprimoramento, o objetivo é o aprimoramento da legislação sobre determinado setor da sociedade. Então, aquela frente parlamentar com no mínimo 5 membros, ou seja, 5 deputados, ela vai buscar aprimorar a legislação sobre determinado setor da sociedade, tá bom? Então, vamos ver a questão. A questão coloca a letra A, B, C, D, E, tá? A correta está na letra D, comissão de representação, é isso. O deputado, a letra A fala que deputado não é um órgão, tá? Vários deputados, no caso, podem formar uma frente parlamentar, ou seja, no mínimo 5, aí seria um órgão, mas só um deputado não é um órgão. Os partidos políticos também não são, tá? Partidos políticos sozinhos não são órgãos, tá? O bloco parlamentar também não é considerada, embora sejam vários partidos, porque eles têm interesses em comum, vão formar bloco, vão trabalhar dentro da estrutura, mas não está dentro do rol, tá, de órgãos da Assembleia Legislativa do Amapá. Mas as comissões de representação, sim. Comissão de representação, sim, tá?
A comissão de representação, você sabe que a comissão de representação funciona quando? No período das férias. É composta por 5 deputados efetivos e 2 suplentes. É um órgão da Assembleia. Até porque, no período das férias, é o único que vai estar representando toda a Assembleia, né? Se não fosse um órgão, já estaria errado. E o Corpo de Segurança Interna, existe o Corpo de Segurança Interna da Assembleia Legislativa? Sim. Tá? Assim como existe a Casa Militar do Poder Executivo, tem também o Corpo de Segurança Interna do Poder Legislativo. Mas não é um órgão. Não é. Tá bom? Então essa foi mais uma questão, um comentário bem interessante nosso aqui. Se você tem alguma dúvida, mande para nós aqui, vamos responder então a sua dúvida. E você que está nos ouvindo através da internet, compartilhe, curta, tá bom? E vamos então ouvir um hino agora de Gabriel Guedes, Vitorioso És. Vamos dar uma parada, tomar uma água e já voltamos, porque o tempo não para e nós temos que avançar. Ofereço este hino então a todos os nossos ouvintes, tá? Eu ofereço então a toda a minha família que está ouvindo, todos os meus amigos e todos os demais que estão na oitiva desta aula, deste programa Academia do Concurso. Isso aí, pessoal, vamos continuar aqui então nosso programa falando de comissões, tá bom? Vamos falar um pouco aqui sobre as comissões. Nós já são 9 horas e 38 minutos, tá bom? Então, nós temos comissões permanentes, como eu já disse, né? Nós temos comissões permanentes. Vamos falar sobre comissões permanentes. São de caráter técnico, legislativo ou especializado. São integrantes da estrutura institucional da Assembleia Legislativa. São copartícipes e agentes do processo legiferante, que tem por finalidade. Quais são as finalidades, então, das comissões? Apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar. Então, todos os procedimentos submetidos ao exame vão passar pela comissão e elas vão ter que deliberar sobre aquele assunto, tá bom? E também, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais, a fiscalização orçamentária do Estado, por incrível que pareça, eles também fiscalizam o orçamento do Estado, os atos do Poder Executivo e da administração descentralizada, ou seja, as autarquias, fundações públicas, etc., previsto na Constituição do Estado, no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação. Então, o trabalho das comissões permanentes é muito grande, por isso são muitas comissões e cada uma vai ter o seu trabalho. E o trabalho do Poder Executivo é exercido pelo Legislativo. Você sabe que dentro da doutrina de pesos e contrapesos, um poder fiscaliza o outro e um poder tenta segurar, né, a força do outro, tá? Então é muito importante nós sabermos esse trabalho, o trabalho das comissões, então tem das comissões permanentes. Mas antes de entrar, vamos ver o que são as temporárias. Já disse, são criadas para apreciar determinado assunto e se extingue ao término da legislatura ou antes dela, tá? Quando alcançado o fim a que se destina ou expirado seu prazo de duração. Então, quando é que as comissões temporárias são criadas? Quando há uma necessidade em determinado assunto específico, tá? E então, por exemplo, uma das comissões temporárias muito famosa são as CPIs. CPIs, quando você ouvir CPI, você lembra comissão. É uma comissão temporária. Quando eles terminarem o trabalho deles dentro do prazo, encerra então aquela comissão. Ela deixa de existir, ela é extinta, tá? Ou quando acaba a legislatura, aquela comissão também é extinta. Então, na constituição de comissões, assegura-se tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos. Então, quando você vai montar uma comissão, é importante que tenha uma proposição proporcional aos partidos, uma composição proporcional aos partidos, tá? Para que não tenha só deputados de um partido ou de um bloco, tá? De um partido. É importante que tenha de vários partidos dentro de uma comissão, porque a multiplicidade de ideias é mais importante. E nós vemos numa democracia, não vemos na China, né? Tem partido único, lá só existe para dizer sim senhor,
e pronto. O povo só tem que trabalhar, não pode criticar nada. Ou mesmo, por exemplo, lá na Coreia do Norte, em algumas outras ditaduras, só é um partido. Eles não admitem ideias contrárias. Isso é errado. Isso é muito errado, porque são as ideias que fazem o mundo desenvolver. Você pode ver que nos países onde se prolifera apenas uma ideia, não desenvolve quase, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros. Mas as nossas diferenças, elas existem para complementar uns aos outros, não para fazer com que nós vivamos separados. Não é verdade? Você olha para a floresta, ela é frondosa, linda e maravilhosa. Mas a floresta não é formada só de um tipo de árvore. Ela é formada de diversos tipos de árvore. A floresta natural, estou falando, né? É tão linda. Aquela floresta artificial de um só tipo de árvore, ela é bonita, é importante, mas ela vai servir geralmente para um serviço só. Não vê a floresta de pinos aqui, ou floresta de outras árvores plantadas, só serve para uma coisa. Mas a floresta natural, ela é formada de múltiplas árvores, múltiplos tipos de árvores, e servem para múltiplas situações, alimentação, remédio, tantas coisas. Assim é a raça humana. Nós somos lindos, todos nós, e as nossas diferenças é que nos fazem ser cada vez melhores ainda. Mas as nossas diferenças existem para que nós possamos nos completar uns aos outros e não viver separado, né? Então, aonde é proibido criticar, todo o elogio é suspeito, né? Então vamos lá. Então a Assembleia Legislativa, depois de eleita, ela iniciará os trabalhos organizando, né, as comissões. Por quê? Porque o trabalho da Assembleia Legislativa ela é desenvolvido em cima das comissões, depois que vai para o plenário. Algumas matérias, poucas vão direto para o plenário. Todas, quase todas, a regra é passar por alguma comissão antes, permanente, dentro do prazo improrrogável de 5 sessões ordinárias. Então, quando os deputados são eleitos, eles têm um prazo de 5 sessões para organizar as comissões permanentes, para formar, e já tem o nome de cada uma. Só quem vai compor é que vai ser escolhido, tá? Então, os membros das comissões são nomeados por ato do presidente. Quem nomeia é o presidente. E quem indica? Quem indica são os líderes dos partidos ou bloco parlamentar. Como eu disse, existem partidos que ficam sozinhos e outros se unem, porque muitas vezes só um deputado, ele não vai ficar só, precisa se unir com outros para ter mais força. Então quem vai indicar é o líder daquele bloco ou daquele partido, tá bom? Vai indicar o membro. Qual o prazo? Os líderes farão indicação dentro do prazo de 15 dias. 15 dias. Contado de quando? Contado do início da sessão legislativa ou da aprovação do requerimento de constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, a sessão legislativa vai começar no dia 2 de fevereiro, é quando começa uma sessão legislativa ordinária. Sessão legislativa ordinária, ela dura 1 ano, tá bom? Dividida em 2 períodos. Primeiro período, segundo período. Sessão legislativa ordinária, 1 ano, começa 2 de fevereiro. A partir do início, então, tem 15 dias apenas para indicar os membros das comissões, tá bom? E se for uma comissão temporária, aí ele vai ter 15 dias contado, então, daquele momento em que for aprovada a constituição da comissão. Então, decorrido esse prazo, sem indicação, o presidente da Assembleia Legislativa nomeará membros das comissões, tá? Imediatamente. Então, se não houver indicação, volta para a mão do presidente da Assembleia e ele vai indicar membro das comissões, tá? Imediatamente ele vai indicar, observando tanto quanto possível representação proporcional. Então, mesmo sendo o presidente, ele tem que observar dentro daquela comissão a proporcionalidade dos partidos que estão naquela casa de lei, ok? Mais outras observações, como eu disse, tem muitos detalhes, mas com o tempo você vai entendendo melhor. Os membros das comissões permanentes exercerão suas funções até serem substituídos na primeira sessão do biênio seguinte. Então, qual é o mandato? O prazo do mandato dos membros das comissões é o mesmo prazo do mandato da mesa diretora. A mesa diretora tem um mandato de 2 anos. Quando terminar, tem nova eleição. Mesmo que aquela mesa se reeleja, mas é um novo mandato. E quando termina,
todos aqueles membros também das comissões, quando termina então aquele primeiro biênio, automaticamente eles estão fora já das comissões. E depois eles retomam novamente e formam novas comissões. Às vezes, então, muitos membros voltam para as comissões de novo, mas outros não, há mudanças, né? Então não pode mudar a hora que querem, a hora que quiserem. Se quiser mudar, vão ter que esperar o final, né, daquele período de 2 anos para começar novamente a montagem dos membros das comissões. Lógico que a substituição tem a substituição legal, quando um membro não pode, quando o membro pede para ser retirado, quando o membro falta demais, ele é retirado. Se alguém morrer, né, por licença médica, alguém vai ter que substituir, porque a gente pode passar dessa vida para outra, né? Mas os que ficam aqui continuam fazendo o trabalho, que o trabalho não para, né? Quem conta a história são os vivos, não são os mortos, né? Os mortos apenas entram para a história, alguns. Então, os membros, só retomando aqui, os membros das comissões permanentes exercerão suas funções até serem substituídos na primeira sessão do biênio seguinte. Então, na primeira sessão já são substituídos. As modificações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou bloco parlamentar e que importem modificação da proporcionalidade partidária na composição das comissões só prevalecerão na sessão legislativa subsequente, tá? Ok? Poderão participar dos trabalhos das comissões como membros credenciados e sem direito de voto, técnico de reconhecida competência ou representante de entidades idôneas que tenham legítimo interesse no esclarecimento de assuntos submetidos à sua apreciação. Então, é possível que outras pessoas que não sejam deputados participem das comissões? A resposta parece que seria não, né? Mas sim, pode participar como membro credenciado, mas eles não vão votar, lógico, né? Eles não vão ter direito a voto, mas vão ter direito à voz, a falar o conhecimento deles sobre um assunto específico. Digamos que a comissão estará discutindo sobre alguma barragem, né? Sobre as hidrelétricas da Amapá, e eles precisam de subsídios técnicos, de informações técnicas. Então, ou tem alguns técnicos do povo, de alguma associação que quer se credenciar, ele quer participar daquela comissão para dar a sua opinião. Então ele se credencia, ele pede o credenciamento. E na reunião daquela comissão, aquele técnico vai poder falar, vai poder opinar, mas na hora da votação, só os deputados é que vão poder decidir, tá? Então essa primeira credencial será otorgada pelo presidente da comissão. Então o presidente da comissão, ele vai otorgar, tá certo? Então olha só, essas entidades que vão indicar esses técnicos, ou mesmo a pessoa física, tem que ser idôneas, né? E tem que ter legítimo interesse no esclarecimento do assunto que está sendo submetido à apreciação. Essa credencial vai ser dada, vai ser otorgada, né, pelo presidente da comissão, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer deputado ou entidade. Então o deputado pode requerer, olha, eu requeiro que coloque fulano de tal, que é um técnico especializado, ou uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade, né, que representa um tema, por exemplo, consumidor e etc. E também quem vai credenciar é o presidente da comissão, tá? Ele mesmo, o próprio presidente da comissão, ele pode credenciar pessoas também, ele mesmo pode chamar pessoas e credenciar técnicos, né? Pessoas que tenham conhecimento técnico daquele assunto. Então, por motivo justificado, o presidente da comissão poderá determinar que a contribuição dos membros credenciados seja feita por escrito, tá? Então, por motivo justificado, o presidente da comissão poderá determinar que a contribuição dos membros credenciados seja feita por escrito, tá? Entenderam, pessoal? Esse ponto aqui, por motivo justificado, tá bom? Então, ele pode determinar que a contribuição dos membros seja feita por escrito. Ele pode, olha, eu preciso que tudo isso que vocês vão falar seja feito por escrito, tá? Mande para a reunião, mande para a nossa reunião, vamos analisar por escrito tudo que você está querendo colocar, porque é melhor para a gente entender, analisar, e coisa assim. É possível isso, tá? Basta justificar.
Os regulamentos internos aprovados pelas respectivas comissões permanentes ou temporárias integram o regimento interno. Então, cada comissão ela vai ter um regulamento interno que é aprovado. E esse regulamento interno, ele compõe também um regimento interno, tá bom? Então, os regulamentos internos aprovados pelas respectivas comissões permanentes e temporárias integram ou compõem o presente regimento interno. Se houver uma pergunta no concurso, os regulamentos de uma comissão temporária tal não integra o regimento interno, certo ou errado? Errado, porque integra, tá? Os respectivos regulamentos internos de cada comissão, seja temporária, seja permanente, elas integram esse regimento interno, tá? Pessoal, vamos continuar então. Eu estava falando agora do artigo 33, vou passar para o 34, comentando aqui das comissões permanentes, suas competências, tá? Quais são as competências das comissões permanentes e quais são as comissões permanentes? No artigo 34, ele diz assim: iniciados os trabalhos da primeira e terceira sessão legislativa, a mesa providenciará a organização das comissões permanentes, dentro do prazo estabelecido no artigo 31 do regimento, que eu já disse que é de 15 dias, tá? 15 sessões, 5 sessões, quer dizer, tá? E o presidente, então, dos partidos, ele tem 15 dias para indicar. Olha só, pessoal, esse artigo está dizendo que na primeira e terceira sessão legislativa. Por que na primeira e terceira sessão legislativa? O mandato é de 4 anos. A primeira sessão é no primeiro ano, entendeu? Primeiro ano do mandato. A terceira sessão é no terceiro ano do mandato. Significa que é no primeiro biênio e no segundo biênio. Então, no início do primeiro biênio, ou seja, o primeiro biênio começa com a primeira sessão legislativa. E o segundo biênio começa com a terceira sessão legislativa. Então, no início de cada de cada biênio, ou seja, no início do mandato de cada mesa diretora, acontece então a organização das comissões, tá? E tem um prazo que está no artigo 31. As comissões permanentes, como eu disse, as temporárias depende do momento, ao sabor da necessidade, dos requerimentos, tá? Então, quais são as comissões permanentes, né? São várias as comissões permanentes. Eu vou comentar apenas aqui algumas e vou deixar esse comentário melhor para a próxima aula, falando sobre as comissões permanentes. Vamos continuar esse assunto até encerrarmos os principais pontos do regimento interno, tá? E eu aconselho você a ler o regimento interno todo, tá? E quanto mais você ler o regimento, mais você vai entender o regimento, porque na primeira leitura você não entende muito, tá? Na segunda leitura já melhora para você. Na terceira você já vai estar podendo matar todas as questões. Você vai dizer, meu Deus, eu não li nenhuma vez. Continue assistindo nossas aulas, que vamos dando muitas dicas boas para você também. Só o fato de você estar acompanhando nossa aula, você já está aprendendo, tá? Olha só. Primeira comissão. Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Cidadania. É a mais famosa de todas, porque tudo passa por lá. Tudo tem que ver se é constitucional. Se é constitucional ou não. Porque se não for constitucional, não vai para frente. E quando se fala em constitucional, é tanto pela Constituição do Estado quanto pela Constituição Federal, Constituição do Brasil, nossa Carta Magna. Eles analisam as duas constituições. Então aquele projeto, seja lá qual for, tem que ser constitucional. Mas ela não é só de Constituição, ela é Constituição, Justiça e Cidadania, tá bom? É a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, lembra? Muito famosa. Só que você vai somar, tá? Redação e Cidadania. Comissão de Constituição e Justiça, Redação e Cidadania. CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ERC, Redação e Cidadania, lembre-se, tá? Comissão de Orçamento e Finanças. Temos Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Temos Comissão de Transporte e Obras Públicas. Temos Comissão de Direito da Pessoa Humana, Questão de Gênero, Assunto Indígena, Mulher, Idoso, do Afro-Brasileiro, da Cidadania e Defesa do Consumidor. E tudo isso é só numa comissão, pessoal. Vou repetir aqui. Aqui da comissão. Comissão de Direito da Pessoa Humana, Questão de Gênero, Assuntos Indígenas, da Mulher, do Idoso, do Afro-Brasileiro, da Cidadania e Defesa do Consumidor. Tá? É a quinta comissão. Sexta comissão
Comissão de Saúde, né? 7ª comissão, Comissão de Agricultura e Abastecimento. 8ª, Comissão de Turismo. 9ª, Comissão de de Relações Exteriores e Defesa do Estado. 10ª, Comissão de Ética, tá? 11ª, Comissão de Meio Ambiente. 12ª, Comissão de Administração Pública. 13ª, Comissão de Política Agrária. 14ª, Comissão de Indústria, Comércio, Minas e Energia. 15ª, Comissão de Segurança Pública. 16ª, Comissão da Criança, do Adolescente e da Assistência Social. 17ª, Comissão de Empreendedorismo. Olha essa comissão, muito interessante. São, então, 17 comissões permanentes. 17, só isso, né? 17 comissões permanentes. E com observação que um presidente só vai poder presidir uma comissão. Um deputado pode fazer parte de várias comissões, mas para presidir, ele só pode presidir uma comissão, tá bom? Então, as comissões permanentes serão compostas por 5 membros titulares e 2 suplentes. Qual é a composição da comissão? 5 titulares e 2 suplentes. Veja que esse número vai se repetir várias vezes, tá? Eu falei, então, inclusive, sobre o órgão da Assembleia Legislativa, um dos órgãos, né, que é a Comissão de Representação, funcionando no recesso, também são 5 titulares e 2 suplentes. E as comissões permanentes, todas, são 5 titulares e 2 suplentes. Significa que um deputado vai fazer parte de várias comissões, mas só vai poder ter um presidente, um deputado só vai presidir uma. Então, o presidente de uma comissão, isso está no parágrafo 2º, tá? Do artigo 35. O presidente de uma comissão não poderá participar de outra na mesma condição. Então, são 17 comissões, serão 17 deputados que vão ser presidentes, tá? E vão ter que se dividir nas comissões. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. São 17 comissões, cada comissão com 5 titulares e 2 suplentes, sendo que só são 24 deputados estaduais. Mas eles se viram, tá? Então vamos parar por aqui. Diz assim, só para concluir aqui: caberá às comissões observada a competência específica definida nos parágrafos. Então, nosso próximo tema é a competência das comissões permanentes, tá bem? Competência das comissões permanentes, anote aí, é nosso próximo tema, mas você já pode continuar estudando. A aula para, mas você não precisa parar. A partir do artigo 35, 34 em diante, 31 em diante, você lê de novo e continua. E vamos continuar a partir do artigo 36, então são as competências das comissões permanentes. Vamos falar da competência das comissões permanentes e vamos entrar depois na competência das comissões temporárias, exemplo de comissões temporárias. Vou trazer comissões que realmente existiram aqui no estado do Amapá para você saber, algumas CPIs que não deram em nada, eu vou trazer também. Então, um comentário extra aqui, um alô aqui para o nosso irmão Rosivaldo, que está nos ouvindo, meu amigo Batista também, que está me ouvindo, outros amigos meus do órgão público do Fórum de Santana, Tribunal de Justiça. Abraço a todos aí que estão nos ouvindo. Eu que trabalho como analista judiciário do Poder Judiciário Amapaense, sou analista já há mais de 10 anos do Tribunal de Justiça. Então, está havendo maior discussão sobre a questão da prisão em segunda instância, né? E está 4-3, 4 a favor da prisão em segunda instância e 3 a favor da prisão somente com trânsito em julgado, né? Eu sou a favor da prisão em segunda instância, ou seja, aquela sentença que foi dada por um juiz singular, houve recurso e o tribunal respectivo então confirmou aquela sentença, inclusive aquela sentença pode trazer prisão, uma das consequências da sentença pode ser prisão. Nem todas as sentenças criminais trazem prisão, mas se trouxer prisão, já tem que começar a ser cumprido. Sabe por quê? O processo anda muito mais rápido quando é de réu preso, e os recursos então vão andar mais rápido para que haja uma decisão final mais rápido, gente. Porque se a pessoa não é presa logo, com base no princípio da presunção de inocência, esse princípio da presunção de inocência, em vez de ele trazer justiça, vai trazer injustiça. Porque o que vai acontecer é que muita gente, e os poderosos, têm condição de pagar advogados, o pobre não tem. A penitenciária está cheio de pobre lá preso. Está cheio de pessoas pobres presas. Vê se tem algum filho de algum rico. Vê se tem algum rico preso muito tempo.
Alguns deputados aqui no estado do Amapá, de repente, ficaram doentes e estão aí em prisão domiciliar. Mas eles não estão lá no meio do povão, entendeu? Não estão no meio dos presos realmente lá. Então, o que significa que a justiça no Brasil é muito fácil dizer que é super juiz em cima dos pobres e desprivilegiados. Eu quero ver a coragem de um juiz para prender autoridades, para prender juiz, para prender próprio promotor mesmo, para prender delegado, para prender empresários, para prender políticos principalmente, tá? A própria instituição, tirando aquelas pessoas maléficas de dentro das instituições. Eu quero ver isso, porque ao contrário que a gente vê é que lá no alto, eles estão todos mancomunados. Alguns aparecem para tentar fazer justiça, como Sérgio Moro, outros juízes realmente que têm a coragem, porque, como eu disse, coragem para prender uma pessoa pobre, uma pessoa simples, é fácil. Eu quero ver coragem para prender um deputado federal, estadual, um grande empresário, esse pessoal que tem poder, tem muito dinheiro, tem muita influência. É para isso que servem as garantias dos juízes de inamovibilidade, por exemplo. Então, eu sou a favor, sim, da prisão quando a sentença for confirmada em segunda instância. Porque, para evitar que o processo seja levado a 5, 10, 15, 20 anos com recursos e mais recursos, porque eles têm dinheiro para pagar advogado, eles têm dinheiro para recorrer, e que vai acontecer que no final aquele processo vai ser simplesmente arquivado e a pessoa nunca vai pagar pela sua pena. Então, justiça tardia, ela pode ser injustiça. Então, existem vários princípios aí, não é só o princípio da presunção de inocência que está sendo analisado, mas há juízes do Supremo Tribunal do Supremo Tribunal Federal que estão esquecendo disso. Os 3 que votaram contra a prisão em segunda instância, quer dizer, esperando trânsito em julgado, estão defendendo pessoas poderosas que têm dinheiro para recorrer. Porque os pobres não têm como recorrer e vão ser presos logo, porque não vão recorrer. Entenderam? Então, eu sou totalmente a favor da prisão em segunda instância, porque existem aí outros princípios que têm que ser respeitados. Não é só o princípio da presunção de inocência. Olha, se a pessoa já foi confirmada em segunda instância, a presunção de inocência já se relativizou há muito tempo. Entendeu? Já se relativizou há muito tempo. Então, eu sou a favor que sim, a pessoa seja presa, como aconteceu com muitos políticos aí, e outras pessoas que não são conhecidas, mas já estão presas, cumprindo já a sua pena. Assim o processo anda mais rápido, vem uma solução mais rápida, mesmo que ele recorra, estando preso, esse processo tem prioridade, passa na frente dos outros, e se lá na frente for detectada uma injustiça, o Estado vai pagar. Mas o Estado vai pagar muito mais, e o povo vai pagar muito mais, se for considerado que a prisão só vai acontecer com trânsito em julgado de sentença condenatória, e a maioria dos processos não vai dar em nada dos que têm dinheiro, porque, como eu disse, dos pobres, das pessoas menos privilegiadas socialmente, vão com certeza cumprir logo as suas sentenças, porque não tem como pagar os bons advogados para recorrer, porque os bons advogados, eles conversam lá em cima com os juízes, com os promotores, eles estão lá tomando café junto com eles, estão passeando com eles nos iates, nos navios. Infelizmente, é isso que acontece. Então, a lei, ela tem que ser usada para trazer realmente justiça e não injustiça, tá? Então, pessoal, nossa opinião, desculpa ter passado o horário, irmão Júnior, eu peço um hino aqui, ó, mas o último hino para nós encerrarmos, História de Vitória, tá? Os Gêmeos são os cantores, né? Os Gêmeos, História de Vitória, História de Vitória. E vamos então nesse momento agradecer a Deus por esse programa maravilhoso, pela sua participação conosco, tá? Vamos agradecer a Deus nesse momento. E vou só verificar aqui se tem mais algum amigo aqui que mandou uma mensagem então para nós aqui no nosso Facebook, na nossa página então, que nós estamos direto aqui, tá? Então, quero mandar um alô então para todos os amigos que mandaram mais mensagens para nós e tenham um bom dia. Peço que você feche seus olhos para que você possa estar contrito a Deus agora, e vamos estar fazendo uma prece.
em agradecimento a Deus por esse tempo que Ele nos concedeu. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu agradeço pela vida, pelo fôlego de vida, Senhor. Porque nós podemos ter tudo e pensar que somos qualquer coisa, mas basta Tu tirar o nosso fôlego de vida que já não somos nada, Senhor. Somos apenas corpos mortos esperando ser enterrados, Senhor. Mas como Tu és maravilhoso e misericordioso, nos deste a oportunidade de mais uma vez estar aqui falando, opinando, Senhor, sabendo que somos passageiros nessa terra, Senhor. Mas, meu Deus, enquanto estivermos aqui, que possamos estar levando a Tua mensagem para outras pessoas, Senhor. Ó Deus amado, abençoa aqueles que estão doentes, cura, Senhor, os desempregados, abre as portas, os desesperados, traz a calmaria em seus corações, Deus. Os tristes abatidos revigora as suas vidas, meu Pai. E a nós, dar-nos força cada dia mais para cumprir a nossa missão nesta terra, Senhor. Deus amado, obrigado por todas as Tuas bênçãos e peço uma bênção especial mais ainda para todos que estão nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.